Você está pronto para viver uma virada na parte de Deus? Onde era a tristeza se verá, a dupla honra milionar, milionar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Celebre! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido de sonhar. Não desista de sonhar. Mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Esse é o seu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em Bem minha forte, igreja, vida, bem eu forte. creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Oh, aleluia! Boa noite a você que está em casa. Deus abençoe a sua vida. Mais um culto da vitória nessa quarta-feira abençoada por Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar enchendo a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa estar consolando, possa estar falando no teu coração nessa noite. Recebe isso da parte de Deus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 138. Versículo 1 e 2.
Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Aleluia, Deus é bom. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Oh Deus, adora o Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Continuar
Aleluia! Como é bom adorar a Deus. A igreja pode tomar o seu lugar. Quero convidar o irmão Marcos a estar fazendo uma oração de adoração a Deus. Deus, nosso Deus, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de poder estar na tua casa para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um aqui presente e daqueles também que estão nos assistindo neste momento. Toma em tuas mãos as nossas vidas, encha os nossos corações, Senhor, de adoração e louvor do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Rafael. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite, irmão Estabu. Boa noite, irmão Estabu. Deus abençoe você que está aí no seu lar. Que nessa noite o Espírito Santo possa encontrar um espaço para falar ao seu coração. Glória a Jesus. Eu queria ler um texto com você que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30. Um texto que muito chamou a minha atenção. Provérbios 30, capítulo 24. Diz assim o texto: há 4 coisas pequenas na terra que, porém, são sábias ou mais sábias do que os sábios. 4 coisas muito pequenas na terra que são mais sábias que os sábios. Interessante que quando a palavra de Deus diz para mim e para você que existe algo, é porque existe algo. E eu quero falar somente sobre uma, a formiga. O texto diz assim: as formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Que eu e você possamos aprender com as formigas, ser pequeno, frágil, sem força, mas com sabedoria. Que a sabedoria de Deus possa encher o meu e o seu coração, e que possamos entender que é importante preservar, nos preparar e poupar para dias difíceis, e principalmente, estar preparado para quando o dia difícil chegar, a nossa fidelidade permanecer intacta, porque fomos programados e nos preparamos para viver dias difíceis. Que Deus possa preparar o seu coração, que você nunca mais possa ser pego de surpresa, como muitos foram pegos de surpresa nesse tempo difícil, e que a sua fidelidade não seja machucada, maculada pela desorganização dos homens. Essa é a oração que eu faço pela sua vida, pedindo ao céu que libere para a sua vida, para a sua família, a sabedoria necessária para viver e passar pelos tempos difíceis. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Nesse mesmo espírito eu quero convidar a irmã Luciana para estar fazendo uma oração de intercessão. Você coloca o seu pedido na mão de Deus. Diz qual é o teu problema para Ele. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Para você que está aqui conosco, para você que está em casa nos acompanhando, vamos orar, vamos falar com aquele que pode todas as coisas. Eu queria convidar você aí na sua casa, aqui no templo, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, se ligue mesmo com o Senhor, pare um pouquinho aí, se conecte com Deus verdadeiramente, fale com Ele, porque Ele ouve a nossa oração. Nós vamos estar intercedendo pelas famílias que estão passando por luto. Algumas famílias estão passando por luto na nossa igreja. Temos também alguns irmãos queridos que estão carecendo das nossas orações. Estão internados também, passando por momentos de enfermidade.
É momento da igreja se unir mesmo em oração, pedindo a Deus o consolo, o renovo, a força, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Vamos orar, igreja? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, porque em meio a tantas coisas que temos vivido, podemos, ó Deus, falar contigo e ter a certeza que Tu és um Deus que ouve a nossa oração. Pai, louvamos o Teu nome por este dia, pelo fôlego de vida, por nossas famílias, por esta igreja, Senhor, que está com as suas portas abertas e também, Senhor Deus, de alguma forma entrando nos lares através, Senhor Deus, da internet. Deus, em nome de Jesus, que cada lar, Senhor, que se conectou com a Tua igreja agora neste momento, nesta noite, seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, que os Teus anjos, ó Pai, acampem ao redor dos nossos lares, visitem as nossas famílias. Senhor, quantos corações, Senhor Deus, passando por momentos de luto, mas nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo é o consolo. Então, Deus, visita essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Visita, Senhor, nossos irmãos que estão, Senhor Deus, passando por momentos de enfermidade. Seja aqueles, Senhor Deus, que estão hospitalizados, ou seja, Senhor Deus, aqueles que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus, vem com a Tua cura sobre o Teu povo, Senhor. Vem com a Tua boa mão de poder, Senhor Deus, sobre aqueles que precisam, Senhor, nesta noite. Pai, traz também cura, Senhor Deus, emocional. Traz cura, Senhor Deus, no psicológico. Joga por terra todo medo. Joga por terra todo pânico, todo espírito de depressão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos estar, Senhor Deus, saudáveis, tanto fisicamente como, Senhor Deus, psicologicamente, para continuar adorando ao Teu nome. Senhor, mas mesmo quando temos poucas forças, mesmo, Senhor, quando talvez o medo, Senhor Deus, bata a nossa porta, mesmo assim queremos estar te glorificando e louvando o Teu nome. Então, Senhor, recebe a oração do Teu povo nessa noite. Recebe o louvor, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, subindo, Senhor, até os céus nesta noite, por esta igreja, por este povo que é Teu. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os pais de família. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que estão passando por um momento de desemprego. Senhor, mulheres também, Senhor, que têm os seus empregos, muitas perderam, Senhor, em nome de Jesus. Socorre o Teu povo, socorre o Teu povo, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, porque temos a certeza que Tu és um Deus, Senhor Deus, que nos ampara, que nos socorre e que ouve a nossa oração. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar contigo nessa noite. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. É o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus é bom. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo fala por si só, assim como a palavra de Deus. Então, leia esse versículo, ouça essa música, cante como uma oração para Deus, e vê se você precisa fazer isso, tornar-se um pouco mais humilde quanto à presença do Senhor, quanto àquele que criou os céus e a terra. Adore ao Senhor e entenda isso. Ele é real aqui. A presença do Senhor é real neste lugar. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente.
O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Cante esse louvor de todo o teu coração. O teu toque, fala pra ele como uma oração. Abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele é a tua fonte, é o teu amor, é a tua colheita. Ele é. A minha fonte. Adore, é o adore, teu adore. Adore, amor. fala pra ele, fala pra ele. Minha colheita. Fala pra ele, fala pra ele. é o teu amor. Ei. Minha herança. Não tem melhor herança do que essa. Não tem melhor herança do que o amor. A minha fonte. Você, cante assim, cante, cante, cante. Cante. Minha colheita. Aleluia. é o teu Você em casa, adora a Deus dessa forma, adora a Deus. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor.
sacrificar. Tá entendendo isso? Aquilo que me custa. Sacrificar aquilo que te custa alguma coisa. Teus ouvidos. Sacrificar aquilo que te custe alguma coisa. Deus vai te inclinar. Deus vai te ouvir. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus é bom. Sabe quando o escritor diz que mais vale um dia nos atos do Senhor do que mil fora dele? Ele prefere morar à porta da casa de Deus do que morar em templos ricos dos ímpios. É porque é o lugar de adoração, é o lugar que você está agora. Assim como o teu quarto, assim como o lugar que você se dispõe a adorar o Senhor. Mas hoje eu quero falar que aqui é o teu lugar de adoração. Aqui é o teu lugar de adoração. Eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente adorar ao Senhor. Adora o Senhor de forma diferente. Clame, te entregue, fala para Deus, conversa com Ele, mas adora o Senhor. Você em casa, para um pouco os seus afazeres, se coloca à disposição do Senhor, adora Ele de forma diferente. Hoje na sua sala, no seu quarto, hoje o teu lugar de adoração é aí. E eu creio que o Espírito Santo de Deus pode ir aí onde você está e te tomar de forma diferente. Você que está afastado, você que tem se colocado à disposição de tantas coisas, mas não à disposição de Deus, eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo pode te convencer e vai te convencer do teu mau caminho. Adora o Senhor hoje de forma diferente. Você também adora o Senhor de forma diferente. Hoje aqui é o teu lugar de adoração. Você pode fazer essa oração? Vou entregar meu coração. Entregue para Ele, entregue. Pai, só teu amor pode curar. Aonde está doendo? A minha dor. Existe um amor pairando sobre o ar Tua glória que pode curar me a tua dor. renova. Abre o céu, rasga o véu, vou te adorar, vou me derramar, vem Senhor. Como suportar quando tua glória enche
Adore, adore. Adore, adore, adore. O Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar. Adore a Ele. Eu me rendo. Sinta o mover do Espírito Santo na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo manifestar na tua vida aquilo que você precisa. Aleluia. Só as vozes. Eu me rendo, eu me rendo. Só as vozes. Eu me rendo. Você em casa que precisa se render. Cante assim, cante assim. Cante, cante, adore. Eu me rendo. Você, meu amigo. Ei, Carlos. O Espírito Santo de Deus quer mover na tua vida algo muito importante. O Espírito Santo de Deus quer tocar no teu coração e quer te resgatar novamente. Essa palavra é para você. Esta palavra é para você. Se rende ao fogo santo que vem da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. E nesse mesmo Espírito eu convido o mensageiro de Deus. A igreja pode tomar o seu lugar. Quero convidar o irmão Ricardo. Que o Espírito Santo possa te encher de sobremaneira. Que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos, graça e paz. Mais uma quarta-feira. Tenho certeza que Deus já falou ao seu coração através das ministrações, dos louvores. Como ficar de pé diante da glória desse Deus? Como não se render a esse fogo que desce do céu e queima os nossos corações e nos enche, nos preenche de algo tão sobrenatural como a presença dEle? Como não sentir Deus em tudo que já foi cantado aqui, em tudo que já foi falado aqui? Você transforme a sua casa num local de adoração, como foi muito bem ministrado aqui. A sua casa hoje é o seu local de adoração. A nossa igreja aqui é o nosso local de adoração. Nós temos que mudar o clima espiritual do nosso local de adoração. E eu tenho certeza que a partir do momento que isso acontece, Deus começa a falar, Deus começa a se revelar, Deus começa a entregar as coisas que nós necessitamos para continuar caminhando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fica comigo, que Deus tem uma palavra do céu para você nesta noite. Gostaria de agradecer mais uma vez, pastor Rafael, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. E pedir a você que abra comigo o texto no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 7, 2 Reis 4, do 1 ao 7, é um texto conhecido, é o texto onde Eliseu socorre uma viúva, mas Deus tem algo para falar comigo e contigo aqui nesta noite. 2 Reis 4, do 1 ao 7,
O multimídia já nos auxiliou, então vou estar lendo no multimídia para ficar uma leitura única. Diz assim o texto: e uma mulher das mulheres dos profetas, dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu tenho uma palavra para você nesse início. Enquanto houver vasilha, vai ter azeite. Enquanto houver vasilha, vai ter azeite. Vamos orar e pedir a Deus direção para tudo que vai acontecer aqui nesta noite. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos e bendizemos o teu nome. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite na tua presença. Obrigado, Pai, porque já entoamos louvores a ti, já oramos, já fomos ministrados, mas agora queremos ouvir a tua voz através da palavra. Usa, Pai, o teu servo, porque de mim eu não tenho nada para entregar, mas o Espírito do Senhor que habita em mim tem para entregar ao teu povo. Então eu te peço, usa a minha vida conforme a tua vontade e o teu querer nesta noite. Que não haja empecilhos para a ministração da tua palavra. Aquele que está em casa, que não se distraia com qualquer coisa, que ele possa ficar conectado conosco, ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor tem para ele. Pai, que nós possamos, Pai, receber de Ti o que tem hoje para nossas vidas, e que possamos sair daqui cheios da Tua presença. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto houver vasilha, o azeite vai descer. Interessante que o texto começa nos mostrando a história de uma mulher. A viúva no Antigo Testamento, ou a mulher no Antigo Testamento, ela tinha muitos problemas, ainda mais quando se tornava viúva. Os outros povos, os babilônios, os egípcios, os romanos, eles ainda davam algum poder de fala à mulher, mas os judeus principalmente, eles restringiam muito a ação da mulher. A mulher era totalmente dependente do marido, e quando a mulher se tornava viúva, ela entrava numa situação muito complicada e desesperadora. Agora nós precisamos entender a condição daquela mulher. Além de viúva, era viúva de um profeta. O profeta não trabalhava, o profeta não tinha nenhum ofício, o profeta vivia de uma forma em que Deus o sustentava. E a partir daquele momento, aquela mulher já não tem mais o seu marido, não tem mais o sustento dado por Deus através do seu marido. E aquela mulher entra numa situação desesperadora. Tanto é que mais à frente o texto diz que os credores queriam levar os seus filhos, porque ela devia ter retraído dívidas, ou o marido dela havia retraído dívidas, e ela não tinha como pagar. Então o pagamento naquele período era dar os seus filhos, entregar os seus filhos, para que sanassem as suas dívidas, e essas crianças vivessem como escravos para o credor. Aquela mulher, ela estava numa situação desesperadora, mas o interessante é que ela vai até o homem de Deus, porque nos momentos de crise, que são revelados como cada um vai agir. No próprio livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 37 ou 38, se eu não me engano, Eliseu chega em Betel,
e existia em Betel uma escola de profetas. Mas no mesmo local onde tinham homens que deviam abençoar o local, essa terra estava passando por uma grande seca. E Eliseu, ele chega naquele momento de crise, e ele vê que os homens estão estagnados diante da crise. E Eliseu, ele se transtorna com tudo aquilo que ele vê. Ele não fica tranquilo em ver que homens de Deus estavam acomodados com a crise que havia se instalado naquele local. Porque o que nós pensamos? No momento que a crise chega, aquele que é de Deus vai orar mais, vai buscar mais, vai descer mais a casa do olheiro, vai estar mais aos pés do Senhor, porque ele sabe que a nossa salvação e o nosso socorro vem do alto. Então Eliseu chega naquele local, ele vê os homens estagnados, os homens acomodados, passando fome, e Eliseu toma uma atitude: vocês não podem ficar assim, manda preparar um cozido, todos nós conhecemos a história, mas naquele momento de crise, aqueles homens se acovardaram. E a crise revela como nós vamos reagir. No livro de João, no capítulo 11, existem duas maneiras de reagir à crise. Porque quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, e Jesus espera um tempo determinado para caminhar até Betânia, para poder fazer o milagre que todos nós conhecemos, no capítulo 11 de João. Quando Jesus chega em Betânia, Marta sai desesperada ao encontro de Jesus. E ela chega diante de Jesus assim, Jesus está ali, ela chega aqui: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela reage à crise de uma forma. Jesus fala para ela: seu irmão não morreu. E ela fala: eu sei que ele ressuscitará no último dia. E tem um diálogo com Jesus. Terminando a fala dela, o texto diz que ela volta para casa. E quando ela chega em casa, ela fala para sua irmã Maria: o mestre te chama. E Maria vem andando na direção de Jesus, mas o interessante é que Maria, quando chega perto de Jesus, não fala com Jesus assim. Maria se prostra, chora e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. São formas diferentes de reagir ao momento de crise. Porque nós precisamos entender que nos momentos de crise, são os momentos que nós precisamos mais descer e buscar a Deus em oração. Então Maria se prostra diante de Jesus, e a partir daquele momento Jesus chora. O Espírito o comove, e ele faz o milagre. Aquela mulher está passando por um momento de crise, está passando por um momento de dificuldade, mas verdadeiramente ela vai ao encontro do profeta, e ela fala com ele: o meu marido, teu servo. Ela apresenta a Eliseu a história do seu marido. E verdadeiramente os momentos de crise, eles são reveladores, porque eles nos mostram aonde está a nossa confiança. Eliseu chega para ela e fala para mim, o que eu posso fazer por você? Existem momentos na nossa vida em que a resposta vai estar conosco, a gente só não sabe aonde ela está. Existem momentos em nossas vidas que nós já temos a resposta, mas não sabemos fazer uso dela. E Eliseu faz outra pergunta para ela: o que tu tem em casa? E isso me deixou intrigado. E eu perguntei ao Espírito: mas o que estava acontecendo naquele momento? Primeiro Eliseu fala para ela o que ele podia fazer, e depois pergunta: o que você tem? Mas Deus estava falando claramente com ela. E a resposta daquela mulher muitas vezes é a nossa resposta: a tua serva não tem nada. Porque muitas vezes nós não damos crédito ou valor às pequenas coisas que nós temos. O profeta deve ter falado: pô, mas como você não tem nada? Você tem uma botija de azeite? Como que você não tem nada? Você tem algo para apresentar e algo para oferecer. Muitas vezes nós agimos como aquela mulher. Muitas vezes nós achamos que a ação de Deus sobre a nossa vida
se dará somente por coisas grandes que nós temos. E Deus muitas vezes quer usar as coisas que nós não valorizamos para operar o milagre em nossas vidas. Eu quero te falar algo que de repente você já ouviu, mas de uma outra forma. O milagre depende apenas de uma matriz geradora para que ele aconteça. E muitas vezes essa matriz geradora é algo que nós não damos importância. E Deus usa para fazer um milagre extraordinário, para mostrar que Ele é Deus na minha e na sua vida. Às vezes nós diminuímos muito aquilo que nós temos e queremos muito que Deus faça naquilo que nós já temos. Mas o nosso Deus é um Deus de impossíveis. É um Deus de coisas grandes, mas Ele age naquilo que nós não temos capacidade de agir, não temos capacidade de fazer. Ele só precisa de uma matriz geradora para gerar um milagre. Nós vemos isso no livro de Mateus, capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 14. Quando Jesus acaba de ministrar, os discípulos chegam perto de Jesus e falam com ele: mestre, dispensa a multidão, porque não temos como os alimentar. E Jesus fala com eles: vocês não têm nada? Eles: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Para aqueles discípulos, o que eles tinham era o mínimo. Para aqueles discípulos, o que eles tinham não dava para alimentar nem os 12. Mas para Jesus era a matéria-prima para o milagre. Era a matriz geradora para o milagre. E de repente você está achando que o que você tem é muito pouco, mas para Jesus é muito. De repente você está achando que o que você tem não é insignificante, mas para Jesus é o suficiente para Ele operar o milagre na sua vida. O que você tem é o suficiente para Jesus operar o milagre na sua vida. Jesus só precisa de uma matriz geradora para que o milagre aconteça. Jesus só precisa que você apresente: está aqui, meus 5 pães e 2 peixes. Jesus só precisa que você apresente: está aqui, minha botija de azeite. Ele só precisa que você coloque à disposição dele, porque o milagre quem faz é Ele. E aquela mulher recebe uma palavra do profeta. Vai pela vizinhança, pega vasilhas, não poucas, e volta para casa. Depois que você conseguir as vasilhas, você entra no teu quarto, feche a porta sobre você e os seus filhos, que o milagre vai acontecer. E aí, eu fiquei pensando, porque quantas vezes a gente ouve algo de Jesus e a gente diminui a voz de Jesus acerca daquilo que Ele mandou que nós façamos. Porque, sinceramente, irmãos, se é comigo, se Jesus fala para mim, se Deus fala comigo, tu vai nos teus vizinhos aí e pega vasilhas com os vizinhos. Geralmente a gente chega, né? Ô, meu vizinho, tem como você me emprestar umas 2 ou 3 vasilhinhas aí? Porque eu estou precisando juntar uns azeites aí e eu estou sem vasilha lá, me empresta. Ele vai vir com um punhado de vasilha e você vai, não, só umas 3 só, porque a gente muitas vezes não acredita no poder de Deus. Muitas vezes a gente minimiza a ação de Deus. Muitas vezes a gente não dá crédito à palavra dos profetas. Muitas vezes a gente não acredita naquilo que Deus falou conosco. No livro de Samuel, no capítulo 2, Samuel ouve a voz de Deus. São 3 vezes Deus falando com Samuel, mas ele não conhece a voz de Deus. E esse texto é interessante, porque Deus fala com Samuel não somente para chamar Samuel, mas para alertar os outros que Deus ainda falava. Porque havia tempo que Deus não falava, mas Deus chama Samuel para alertar Eli que ele ainda falava na terra. Então eu quero te dizer, querido, que não diminua a voz de Deus. Se Deus mandar buscar muito, busca muito. Se Deus falar que é muito, é muito. Se Deus falar que você tem que fazer, faça, porque o milagre vai ser abundante na tua vida, queridos. Aquela mulher deve ter falado, não, eu vou buscar vasilha, mas eu não posso pedir todas as vasilhas das casas. Me empresta algumas vasilhas, somente umas poucas, porque um profeta lá falou comigo que vai acontecer um milagre e eu vou precisar de umas vasilhas para recolher um azeite. Primeiro, o profeta manda fazer a social, manda se relacionar com os vizinhos,
se relacionar com as pessoas que estavam em volta, mas depois ele manda fazer o particular, o individual. Feche a porta. Tem momentos da nossa vida que, no fechar a porta, eu não sei quem é o pensador que fala, ou o pastor que falou sobre isso, que existe um céu aberto dentro de todo o quarto quando a porta se fecha. Existe um céu aberto dentro do quarto quando a porta se fecha. E quando nós fechamos a porta e entramos no nosso local de intimidade, nosso local de adoração, nosso local de joelho, nós sentimos a presença de Deus de forma diferente. O que o profeta fala para ela? Você tem que se relacionar assim, mas chega um momento do milagre em que você tem que fechar a porta e buscar a Deus para que o milagre chegue na sua vida. Você já fez a social, agora é a hora da individualidade, é a hora de você e os seus filhos. Feche a porta sobre você, feche a porta sobre os seus filhos. Busque a mim na intimidade, porque é na intimidade que eu vejo as suas lágrimas, é o seu choro que você não chora na social, é os seus lamentos que você não se lamenta com qualquer um, as suas palavras que você não pode liberar para qualquer pessoa, que eu vejo no nosso momento de intimidade. Feche a porta sobre você e os seus filhos. E o interessante é que quando ela fecha a porta, que ela entra no local de intimidade com Cristo, com Deus, o azeite começa a descer. É no nosso local de intimidade que o azeite desce. É no nosso local de intimidade que a unção desce. É no nosso local de intimidade que a gente recebe o que não recebe em outros lugares. É no momento do nosso joelho, é no momento da cara no pó, que Deus entrega coisas para nós que nós não recebemos em qualquer lugar, somente no nosso local de intimidade. E enquanto a porta estiver fechada, enquanto o joelho estiver dobrado, enquanto a cara estiver no pó, o azeite vai descer, o azeite vai descer, o azeite vai descer e vai transbordar todas as vasilhas que você tiver. Aqui tiver, vai ficar cheia. Aqui tiver, vai transbordar, porque é no local de intimidade que Deus se revela. É no local de intimidade que Deus se revela. E o profeta estava dando a senha para ela abrir o mundo espiritual ao seu favor. O profeta estava ensinando para ela o caminho para ela alcançar o tão desejado milagre que ela necessitava. E quantas vezes nós ouvimos qual é o caminho para alcançar o milagre e nós não seguimos, porque queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Mas hoje Jesus está falando para você. Jesus já falou, mas continua falando. Porque o louvor que nós cantamos antes da mensagem foi como ficar de pé diante da glória de Deus. Mas não é para ficar de pé, é para ficar de joelho, é para ficar com a cara no pó, dentro do seu local de intimidade, para você receber o milagre que tanto você procura. Deus está falando contigo nesta noite, Deus está te ensinando o caminho das pedras, Deus está te mostrando onde você tem que ir para alcançar aquilo que Ele tem já determinado para a tua vida. Ela fecha a porta, o azeite começa a descer, o azeite começa a descer, o azeite começa a descer, e ela pede para os filhos, traz a vasilha, leva a cheia, traz a vasilha, leva a cheia, traz a vasilha e leva a cheia. Enquanto tiver vasilha, vai descer azeite, enquanto tiver vasilha, você está deixando uma herança espiritual sobre a sua família. E no momento de crise, o mundo espiritual se abrirá ao favor de vocês, e revelará o natural para que vocês possam alcançar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Aquele homem havia deixado uma herança espiritual e aquela mulher recebeu no momento certo. Não foi antes nem depois, foi no momento que ela precisava. E o profeta continua ensinando ela, continua dizendo, agora você vai vender e você vai pagar as suas dívidas e vai viver com o resto. Porque o milagre de Deus é isso. O milagre de Deus é para que essas coisas aconteçam. É para pegar um pobre e necessitado e transformar em rico e empreendedor. É para pegar um miserável e transformar num herdeiro.
É para pegar alguém que não tinha nada e transformar em alguém que pode abençoar. É para pegar alguém que era apontado como excluído da sociedade e transformar num influenciador. É pegar alguém que era lançado como um derrotado e transformar num vencedor. É pegar alguém que todos diziam que não daria certo e transformar num grande homem e numa grande mulher de Deus. É pegar alguém que para todos não tinha mais jeito e Deus transformar a vida de forma que as pessoas olhem e falem: isso sim é a ação poderosa de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dela. Esse é o Evangelho de Deus, esse é o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Deus quer transformar-nos para que possamos alcançar e sermos testemunhas, cartas vivas do que Deus pode fazer. Deus tem grandes coisas para você e grandes coisas para mim, meu amigo. Basta você querer e se disponibilizar a fazer. A vida daquela mulher muda totalmente. O cenário muda totalmente porque Deus agiu na vida dela. E eu quero lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida nesta noite. Eu não sei o momento que você está passando, não sei a crise que você está vivendo, mas eu sei que existe um Deus que continua abençoando hoje, abençoou ontem, abençoa hoje e continuará abençoando. E sobre essa palavra eu quero decretar vitória sobre a sua vida, eu quero decretar renovo, eu quero decretar tudo que o reino pode te dar, eu quero decretar que o azeite desça abundantemente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus parentes, que você seja alcançado por todo o poder e graça de Deus, que tudo aquilo que você tem colocado a Deus em oração, que Ele possa responder e entregar conforme a sua vontade e o seu querer. Recebe essa palavra nesta noite, meu irmão, recebe aonde você estiver, porque a crise não pode mudar você, ela não pode te transformar, mesmo que o cenário ao redor sejam de caos, sejam de derrota. Deus continua no controle, continua derramando azeite sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. Acredite nessa verdade. Tenha fé para buscar as vasilhas que forem necessárias, para que sejam cheias diante do Senhor, para que você tenha para abençoar, para que você tenha para dar, para que você tenha para emprestar, porque Deus está liberando dos céus sobre a tua vida, sobre essa igreja, um azeite infinito que não cessa, para que nós possamos abençoar outras vidas. E de repente o azeite não é físico, é espiritual. Deus está te dando novos dons nesta noite, está te dando um renovo, está encontrando em você um coração aberto e disponível para entregar segredos que Ele não entrega a ninguém. Mas você precisa se lançar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite, mas eu sei que através dessa botija de azeite, o Senhor pode fazer um milagre sobrenatural. Não atente para as circunstâncias adversas. Vá no local certo. Vá aos pés de quem pode resolver. Vá buscar aonde tem socorro e solução. Vá aonde tem refúgio e refrigério. Porque Deus quer fazer abundantemente na tua vida, na minha, nessa igreja. Aquela mulher vendeu o que ela tinha. Ela não perdeu a guarda dos filhos. Ela não perdeu a sua casa. Ela deve ter comprado mais terras, deve ter investido, deve ter cultivado. E viveu de forma abastada, até que seus filhos se tornassem grandes e pudessem se sustentar por si só. É assim que Deus faz. Esse é o milagre que Deus faz. E Deus continua fazendo milagres. De repente você não recebeu notícias boas nessa semana. De repente o que aconteceu foram coisas desagradáveis, foram coisas ruins. Mas eu quero te dizer que o Deus que você serve continua fazendo milagres, independente da situação. E Ele tem coisas grandes para fazer para mim e para você, queridos. Nós não temos noção, não podemos ver. Mas o que Ele tem para as nossas vidas é maravilhoso, é grande.
e não vai cessar nunca, porque o céu, o que vem do céu não cessa, não para. Deus tem coisas grandes para fazer, querido. Basta você entender, basta você olhar para Cristo e confiar que Ele é capaz de fazer. Gostaria de orar pela sua vida. Eu sei que os dias não têm sido fáceis para ninguém. Eu sei que muitas vezes a dúvida ela paira sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Será? Será? Eu sei que muitas vezes a gente tem questionado a Deus. Muitas vezes nós temos olhado para Deus e falado: Senhor, até quando? Muitas vezes nós temos pensado que não vai ter mais solução. Mas eu quero te dizer que todas as respostas que você procura estão em Deus. Todas as respostas que você procura, Ele tem. E Ele continua no controle de todas as coisas. Existe uma passagem bíblica que eu acho muito tremenda, que diz que o Senhor está assentado sobre o globo e usa a terra como estrado para os pés. Isso quer dizer controle, poder e domínio. Ele tem poder e domínio sobre todas as situações. Ele não perdeu nem o poder e nem o domínio. Ele continua no poder e no domínio. E não existe crise, não existe palavra de derrota, não existe história de fracasso que fique de pé diante desse Deus, porque Ele é poderoso. E eu gostaria de orar pela sua vida, porque de repente você está vivendo um momento de dúvida, de repente você está vivendo um momento de questionamento, de repente você está vivendo um momento de palavras que têm brotado no teu coração de desconfiança, mas eu quero te encorajar a continuar. Eu ouvi uma palavra de um profeta que diz: Jesus é o único que nos vê são quando ainda estamos doentes. Não importa a doença que você tenha, Jesus já está te vendo são, independente da situação. E eu gostaria de orar sobre a sua vida, para que toda desconfiança batesse em retirada, todo medo batesse em retirada, toda palavra negativa batesse em retirada, tudo aquilo que tem brotado no teu coração que não te leva para perto de Deus, bate em retirada, para que você possa novamente olhar para Deus e falar: esse é o autor e consumador da minha fé, esse é o meu Deus, em quem eu me agarro, em quem eu estou guardado debaixo das asas, em quem eu estou protegido, esse é o meu Deus. Então eu quero orar por você, você na sua casa, curve a sua cabeça, coloque a mão no teu coração, mas faça uma oração sincera e verdadeira, para que você possa sentir a presença de Deus e que possa sentir que verdadeiramente algo diferente aconteceu na tua vida nesta noite. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Eu quero te pedir, Senhor, por todos que ouviram essa palavra, todos que participaram desse culto, todos que receberam, Pai, essa ministração. Se estiver alguém, Pai, vivendo momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos de medo, se palavras têm vindo para assustar os teus filhos, para tirar, Pai, o foco deles do alvo que é o Senhor, Pai, eu te peço no nome de Jesus, entra nessas situações e vai jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti, vai arrancando todo medo, vai arrancando toda incerteza, vai arrancando toda insegurança, vai arrancando, Pai, toda palavra, Pai, contrária, toda palavra que não provém de Ti, tudo que vem para desanimar, para tirar a força, nós entregamos, Pai, nas Tuas mãos e te pedimos, através do Teu Espírito, que o Senhor
possa entrar nessas vidas e possa mudar a história, muda o cativeiro, muda, Pai, a situação, muda a circunstância, que eles possam, Pai, entender que o Senhor continua no controle de todas as coisas, o Senhor continua sendo o régio dominador da nossa vida, do mundo, e continua sendo o Deus Todo-Poderoso, que não se abala, que não se estremece e continua cuidando dos seus. Pai, no nome de Jesus, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com todas as doenças psicossomáticas, tudo aquilo que tem atrapalhado os teus filhos na mente, no coração, no corpo. Nós decretamos a falência do inferno e a vitória do teu povo. Nós decretamos sobre ele vida, vida em abundância, renovo, força do céu, alegria, paz, gozo e tudo que o reino tem a oferecer sobre essas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos eles nas tuas mãos, cada casa conectada com a gente nesta noite, cada um que vai ver essa mensagem depois, que possa ser impactado pela tua palavra, e se alguém precisar se reconciliar ou entregar a sua vida, que possa fazê-lo e vir buscar, Pai, uma oração que o aproxime do céu. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor é capaz de mudar todas as circunstâncias. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse culto, obrigado por essa quarta-feira, obrigado pelos irmãos que estão aqui nesta noite. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares e estenda, Pai, as suas bênçãos sobre as nossas casas, que possamos chegar em nosso lar pisando e decretando vitória, decretando bênção, decretando tudo que o Senhor tem dado a nós, porque nós temos autoridade para isso. Muito obrigado. Nós oramos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Fique em paz. Domingo estaremos aqui novamente para cultuar ao Senhor.